Olá! Quem for entrando, me dá um toque, se tá tudo certo, tá conseguindo me ouvir bem, se estão me vendo. Então, hoje, gente, nós vamos falar sobre atendimento com o efeito UAU. Vocês sabem o que é isso? O efeito UAU? O nome já diz, né, o que é o efeito UAU. Tá tudo certo aí com o áudio, com o vídeo? Então é isso, gente. O atendimento com efeito UAU é aquele atendimento que faz o seu paciente ficar realmente encantado, ficar surpreso, né? É o paciente que sai da sua consulta e fala: uau, que experiência foi essa? Eu preciso indicar essa pessoa para alguém. Né? Eu não posso guardar só para mim isso que eu vivi hoje aqui com esse médico, né? E por mais que você ache, talvez, que a sua área, a sua especialidade, não dá para fazer um atendimento UAU, sempre dá, tá? E eu vou mostrar para vocês hoje como. Então, fiquem aqui comigo, né? Quem tiver me assistindo pelo YouTube, hoje a gente está transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, se porventura você estiver me assistindo do YouTube, não esqueça depois de adicionar o Power Med ali no Instagram para conferir os nossos conteúdos, tá? Mas vamos ao que interessa, que essa semana é semanada de conteúdo, então vamos conversar um pouquinho sobre o que é esse atendimento UAU e como fazer isso, tá? Acho que isso é um baita diferencial de todos os médicos aí que querem viver de consultório ou que querem poder largar convênios que pagam mal, largar outros empregos que não estão fazendo aí o seu olho brilhar. Não adianta a gente ser médico, se encher de pequenos vínculos que até pagam as nossas contas, mas não realizam os nossos sonhos, né? Assim, gente, o atendimento de excelência, nem preciso chover no molhado, que é óbvio que ele é a primeira ferramenta de marketing que o médico tem, né? Se você tiver só um paciente, por exemplo, né? Abriu o consultório, não veio ninguém, só veio um paciente. Você tem ele para fazer a propaganda boca a boca de você. E ele só vai fazer se o seu atendimento for incrível, né? Hoje em dia, esse boca a boca da propaganda, ele ganhou um megafone, que é a internet. Então, se você ainda não está usando isso a seu favor, está perdendo tempo, né? Eu costumo brincar que as redes sociais têm dois públicos, né? Um público que está ganhando dinheiro e um público que está dando dinheiro. Se você ainda não está ganhando dinheiro com as redes sociais, você faz parte do pessoal que está pagando. Então, está na hora de você começar a ganhar, tá? Mas, enfim, o atendimento individual, presencial, você e o seu paciente, ele pode ter esse efeito uau, e isso vai depender da sua postura durante os atendimentos, da sua consulta. Na realidade, a gente não aprende isso na faculdade, mas a gente está vendendo um serviço, né? E é interessante porque todo vendedor, ele tenta, de certa forma, agradar, conquistar o seu cliente, né? E na medicina, como a gente tem muito medo, não pode ser tratado como comércio, é paciente, não é cliente, a gente esquece que aquela pessoa tá pagando por aquele horário, por aquele serviço, né? E é muito louco, porque o paciente não esquece. Ele é o primeiro a te dizer, nossa, tá atrasada, né? E se eu tivesse no SUS, mas eu tô pagando. Então, assim, a gente precisa se lembrar disso. A gente está vendendo um serviço que a qualidade desse serviço importa, tá? E aí, gente, é óbvio que a gente precisa resgatar, né? Eu, como boa egressa da Univale e boa monitora de semiologia, que eu penso que eu fui, é óbvio que você vai ter que fazer uma consulta com um tempo razoável, que você vai ter que fazer uma anamnese bem feita, né? Em que você investiga história mórbida pregressa, história mórbida familiar. Mas aí eu quero dar uma dica, não quero que você fique só nisso, né? Que é a dica que a gente não aprende na faculdade. Enquanto você está fazendo a sua história ali dentro da sua anamnese, aproveita o conteúdo que o paciente te traz, os detalhes da história dele, para se conectar com ele. Esse se conectar é o quê? É gerar identificação, é gerar familiaridade, para que ele vá se sentindo à vontade. Então, por exemplo, né? O paciente te fala que ele, sei lá, ele é do Paraná. Você pode fazer um comentário, né? Em qual cidade? Tal cidade. Nossa, eu tenho uma prima que mora lá, mas é em tal cidade. Nossa, fui muito naquela... Tem uma cachoeira lá perto, não tem? Porque daí você mostra que você tem interesse, né? Por ele, por de onde ele vem,
né? De como é a rotina dele. Se você não tem nada para falar sobre aquilo que ele te traz, de repente mostrar a sua ignorância nesse sentido, mas a sua curiosidade sobre a vida dele. Ah, você trabalha em estação de petróleo? Mas como que é o teu trabalho? Você dorme lá? Quantas horas por dia é? Como funciona isso? Nunca vi uma. Então, assim, tenta realmente gerar essa conexão, tá? Isso parece uma conversinha, né? Mas não é, né? Parece conversa de elevador, eu brinco, mas não é. É uma maneira realmente do paciente se sentir acolhido, porque ele vem para consulta, ele tá tenso. Ele não sabe, né? Tô vendo vocês entrarem aqui. Então, assim, o paciente vai para consulta com o urologista, ele tá preocupado. Ele tá tenso, ele tá com vergonha, ele tem algum problema, ele não sabe direito como é que ele vai falar pro médico aquilo, ele não sabe que termo ele vai usar. A mesma coisa na minha área, o paciente normalmente vem para psiquiatria, né, para o psiquiatra apavorado, achando que eu vou chapar ele, dopar, internar. As pessoas têm muitas fantasias com relação a esse momento da consulta. E muitas vezes o paciente está esperando por esse momento da consulta há meses, né? Há dias. Então, ele já pensou que ele vai falar. Quantos de vocês aí, depois se vocês escrevem ou botam um verdade, listinha, quantos de vocês já viveram essa situação? Ai, doutor, eu trouxe até uma listinha aqui para eu não esquecer. Por quê? Poxa, gente, aquele dinheiro da consulta para ele é caro, né? Ele quer se certificar de que ele vai falar tudo que ele precisa, que ele não vai esquecer nada, que ele vai te contar na ordem que as coisas importam, na visão dele, né? Então, que a gente possa valorizar essa conversa, porque o paciente, com certeza, está valorizando, né? E ele está te analisando. Ele está percebendo se você está preocupado, está prestando atenção, tentando entender o que ele está querendo te dizer, ou se você está ali, que mais? Porque sim, gente, tem colegas que fazem isso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses detalhes aí do atendimento. E quanto mais a gente atende, mais automático ficam os nossos movimentos, os nossos comportamentos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar essa coisa mecanizada, sabe? Tipo, nome, idade. Porque daí parece aquela coisa meio jogral, meio entrevista, interrogatório. Não parece uma anamnese, uma conversa. E eu costumo dizer, eu estava falando ali que o paciente é nosso cliente, que a gente está vendendo um serviço. Eu costumo sempre comparar com a ideia de namoro e casamento, né? Então, o paciente que ele vem para uma primeira consulta, ele tá vindo para ficar com você. Ele não sabe se vocês vão namorar, se vocês vão casar, ele ainda não sabe. Então, ele tá vindo para a primeira consulta para ficar com você, porque ele, de alguma forma, gostou, ou alguém falou que você beija bem, sei lá, ou que você é bom partido, então ele veio. Ele não sabe se ele vai ficar. E aí, às vezes, você só vai ter uma consulta para ele decidir se ele namora e casa com você, ou se ele vai ficar com outras pessoas, né? Porque você não foi o quê? Marcante o suficiente. Quando a gente encontra a pessoa, a gente não quer largar mais ela, né? E isso acontece, né? Eu saí de convênios, eu atendo hoje só particular, e eu tenho muitos pacientes que eram de convênios, que têm empregos, né? Que eu sei que a remuneração não é alta, que para eles o valor da consulta representa bastante, mas eles se comprometem e juntam e guardam e esperam para consultar. Por quê? Porque eles casaram comigo. E aí, casou, gente, casou, ficou, é amor, né? Então, a gente precisa encantar o nosso paciente, tá? Então, assim, claro que isso passa também pela equipe, pela sua secretária, né? Depois a gente vai ter mais pra frente algumas aulas a respeito disso. Mas hoje eu quero me focar muito em você, o seu atendimento, 1 para 1, você com o seu paciente, tá? E por que investir tempo nisso? Que é uma pergunta que também alguns colegas falam, né? Se eu consigo atender em 5, 10 minutos, para que eu vou demorar meia hora? Senão eu podia ter atendido 3 pacientes no horário de 1, podia ter ganhado 3 vezes ao invés de ganhar um só. E aí, gente, entra a questão de você pensar a curto, médio e longo prazo e não só pensar no dinheiro que está entrando, né? Primeiro que você pensar só no dinheiro vai dar errado, independente da área. Isso é uma coisa que eu tenho muita clareza, tendo pessoas das mais diversas profissões e níveis sociais, né? E desde do cara que é só um funcionário até o diretor de uma grande empresa, o cara que pensa só em dinheiro, ele não vai se dar bem. Mas você pensa, claro, em dinheiro, afinal de contas, o seu consultório é um negócio. Então, você tem que equilibrar um pouco isso. O que você quer, afinal? Você quer atender volume? Você quer atender um monte de gente de qualquer jeito, só para saber que aquele dinheiro entrou no fim do mês? Ou você quer paquerar, namorar, para que as pessoas casem com você e daqui a pouco você não precise mais ficar preocupado, né? Porque
a ideia é que as pessoas casem com você e que tenha fila de espera para que outros pretendentes que não conseguiram ainda casar com você, né? Essa é a ideia. E assim, isso acontece com os médicos, né? Se você já está na profissão há algum tempo, é esperado, né? Óbvio que isso tem as suas variações aí, dependendo do mercado onde você está, qual a cidade que você está, a busca pela sua especialidade, se a demanda é alta ou baixa na sua cidade. Mas é esperado que você tenha uma necessidade de vagas, que você não consiga atender a todos, né? É esperado que isso aconteça na profissão médica. Se isso não aconteceu ainda para você, gente, dependendo aí da situação que você esteja, você precisa repensar o que está acontecendo. Porque se você atende todo mundo assim, ó, o que vai acontecer? O paciente só fica. E aí? E aí você que lute para conquistar novos pacientes, tá? E conquistar novos pacientes custa o quê? Tempo e dinheiro. É muito mais fácil você ficar... É muito mais fácil você casar com quem você já ficou e namorou, concordam? Então, quando a gente pensa no perfil mesmo de consumo, funil de vendas aí, você está vendendo um serviço, né? Então, o paciente te viu lá no Instagram, ou alguém falou bem de você para o paciente, e ele está pensando em marcar. Ele primeiro te conhece, depois ele começa a ficar com um pouco de vontade de marcar com você. Aí ele marca, consulta, e aí ele decide se ele volta ou não. Então, ele já passou por todas essas etapas. Daí você tá com ele na tua frente, né? Eu brinco que o dinheirinho dele tá na mão, tá na mesa. E aí, você desperdiça ele, que você atende ele em 5 minutos, não olha pra cara dele. E aí, o que vai acontecer? Ele não volta, né? Ele vai procurar ficar com outras pessoas, tá? Então, a ideia é isso, é que a gente consiga encantar o nosso paciente, né? Para que ele realmente tenha essa vontade de permanecer com a gente, porque isso vai te dar, ó, tranquilidade, né, gente? A sua agenda vai ficar cheia de pacientes que gostam e que são encantados pelo teu trabalho. E quem é encantado com o seu trabalho, o que faz? Dá valor. O paciente que te conhece e sabe o que você entrega, paga, tá? Então, essa questão da consulta cara ou barata demais é uma outra questão, né? Isso é muito relativo, depende de um monte de coisas, mas via de regra, o que eu posso dizer para você é que não tem caro demais. Tem o paciente que não deu valor para o seu atendimento, né? Que ele não viu o valor. E às vezes ele não viu o valor porque você não entregou valor. Se você não mostrar para ele de alguma forma o que você está entregando de especial na consulta, ele não vê valor, né? Então, como fazer ele ver valor, Andréa? Vamos conversar aí sobre esse passo a passo aí e a importância disso, tá? Outras coisas que eu queria comentar ainda com vocês de por que fazer. Existe uma questão que é o upsell, que é a venda maior, né? Então, normalmente o paciente que ele já preencheu um cheque para você, uma parcela dos pacientes que já te pagaram alguma coisa, né? Já compraram de você ou uma consulta ou um procedimento, eles poderiam preencher um cheque maior, né? Um percentual dessas pessoas poderia pagar mais para você. E você só vai saber isso e só vai poder ofertar algum outro serviço para ele, no caso de você ter, né? Vamos supor que você faça procedimentos ou faça cirurgias, né? Cirurgião plástico é um bom exemplo disso. Às vezes a pessoa veio para corrigir ali uma orelha de abano, que é uma cirurgia pequena, né? Só que se ela foi bem atendida, se o problema dela foi resolvido, né? Vamos supor nesse exemplo aí da orelhinha de abano. O paciente foi lá, consultou, foi bem atendido, o médico resolveu o problema estético dele, o pós-venda, né? O pós-operatório desse médico foi muito bom, ele foi atencioso, ele prestou, né, o auxílio em todas as intercorrências que podem ter acontecido ali. Esse paciente fica o quê? Encantado. E aí, quando ele começar, né? Essa paciente começar a pensar, quem sabe eu boto prótese ou não boto, quem sabe eu vou fazer isso, eu vou tirar esse sinal. Ah, não, mas eu só vou com o doutor fulano. Já ouviram essa expressão? Tem pacientes que falam assim, não, para mim é Deus no céu e o doutor fulano na terra. Por quê? Porque essa pessoa mostrou tanto o valor, né, que o paciente até idealiza, né, coloca até uma coisa que não precisa aí, né, que a gente nem quer, mas os pacientes fazem muito isso. Por quê? Porque casou, né, o paciente já casou com você, ele já entendeu que você é diferenciado e que você é o quê? Comprometido. É isso que as pessoas buscam no atendimento, é ver que o médico está se importando muito com ele, né? E aí existem maneiras de você, com a sua comunicação verbal e não verbal e outros aspectos aí que eu vou falar, mostrar isso para o seu paciente, tá? Eu vou falar tudo hoje, gente, fica aqui comigo, tem bastante coisa para eu falar para vocês, ideias, tá?
Se forem tendo dúvidas, algumas coisas que vocês queiram perguntar, ou me contar que vocês já fazem de legal no atendimento de vocês, coloquem aqui para mim que eu vou tentar responder, tá? Então, assim, por que fazer isso tudo que eu já falei? É muito mais fácil você ficar com esse paciente que já fez todo esse processo do funil de vendas, já consultou com você, do que você ficar sempre buscando pacientes novos. E uma outra questão, né, que aí para cidades pequenas vale muito, para todas, né, mas para cidades pequenas eu acho que vale mais, é a questão da fama, né, gente? A fama, ela serve para o bem e para o mal. Então, se você pegar aí fama de que atende rápido, que nem olha para a cara dos pacientes, que cobra caro, não dá retorno, não acompanha, não está nem aí, vai ficar cada vez mais difícil e mais caro para você conquistar novos pacientes, tá? Então, a gente tem que se preocupar, como eu falei, né, com o agora, o médio e longo prazo. Não adianta só você fazer volume para pagar as contas do mês, né, e deixar de se preocupar com a medicina como carreira, que eu acho que é essa a ideia que falta para a maior parte dos médicos. A gente não vai trilhar um trajeto curto, né? E até é uma coisa meio nonsense, né? Porque a gente faz uma formação tão longa, a gente estuda tanto, e aí quando a gente tem a oportunidade de botar em prática o que a gente aprendeu, às vezes dentro da especialidade que a gente escolheu, a gente faz rápido, porque a gente está cansado, porque a gente tem que pagar conta, porque paga mal o convênio. Ninguém obrigou você a atender por esse convênio que paga mal, não. Ninguém obrigou você a pegar o serviço público que você pegou, não, tá? E eu tô falando isso é verdades que doem, né? Alguns colegas falam, eu atendi rápido, eu tava mal-humorado também, mas também eu tava cansado, eu tava de pós-plantão. O paciente não quer saber, não, você tá ali vendendo seu serviço, né? Se você não tava bem, devia ter ido para casa, não devia ter marcado, né? Então, assim, a gente falaria isso se a gente fosse mal atendido, e é isso que os pacientes falam da gente, né? A língua ali não é fácil, né, gente? Não é fraca. A gente também acaba tendo que passar aí por esse juízo de valor que os pacientes fazem. Então, vamos caprichar no atendimento, tá? Uma ideia aí que eu queria que vocês ficassem na cabeça é do atendimento médico como uma experiência, tá? Então, o paciente, ele não paga a consulta ou a resolução da candidíase, só a resolução da ansiedade, sei lá, a resolução do diabetes. Ele paga a experiência. E quando você faz o atendimento, não ser só um atendimento ok, né? Mas ser um atendimento uau, o paciente entende isso como uma experiência e ele paga e paga feliz. E vou dizer que tem paciente que fala que pagaria o dobro, que eu deveria cobrar mais, tá? Por aquilo que eu entrego. Então, veja, não estou dizendo para você dobrar o valor da sua consulta e continuar fazendo o que você está fazendo, né? Quanto mais você entrega, mais você cobra. Não é assim com qualquer produto, gente. Não é assim com carro. O carro básico, sei lá, né? Nem sei os nomes dos carros, eu sou péssima para isso. Mas vamos supor lá, o modelo básico desse carro é 30 mil. Mas aí tem um modelo que tem um detalhezinho do vidro que faz não sei o que lá, da luz que acende sozinha, da luz que tem no espelhinho, nananã, aí é o dobro, né? E tem quem paga, não tem? Tem quem pague, né? Sempre tem. Então, a questão é você começar a focar aí nesse paciente que vai dar valor. E a gente paga o nome também. Então, alguns pacientes, né? Algumas pessoas aí compraram uma bolsa marca tal, compraram um carro de tal marca. É bem mais caro. Mas o que a pessoa também comprou, além do espelhinho, da luz que acende sozinha e tudo mais? Ela dirige um Porsche. Ela dirige uma Ferrari. Né? Então, assim, querendo ou não, essas marcas têm um peso. E aí você vai começar a ser falado como marca, né? E alguns pacientes falam, eu consultei muitos anos com o doutor fulano, em particular, eles têm orgulho de falar. Por quê? Porque valia a pena, porque eles viam valor. Esse nome representa um peso, né? É um nome de peso para aquela pessoa, tá? Então, assim, diferenças aí de um atendimento ok para um atendimento uau. O atendimento ok atinge as expectativas. O paciente veio com uma sinusite, você atendeu, examinou, tratou e resolveu, né? Não pense que o paciente vai bater palmas porque você resolveu a sinusite dele ou qualquer queixa que seja, né? Ele acha que você não fez mais que obrigação. Afinal, ele pagou por isso. Então, ele paga e você entrega. É uma relação comercial, tá? Isso é um atendimento ok. E qual o problema do atendimento ok? Qualquer um faz. Qualquer um faz. E aí, sabe o que vai acontecer?
Daqui 6 meses vão perguntar assim para eles: tem algum otorrino para indicar que eu tô com sinusite? E aí ele vai dizer: eu fui num cara, não me lembro o nome. Ele não lembra o nome por quê? Porque não foi marcante, gente. Quando você beijou alguém que foi o melhor beijo na boca da sua vida, você lembra o nome, né? Agora, se você beijou lá a fulaninha, uma coisa nada a ver lá, que nem significou nada, talvez passe 6 meses e você diga: nossa, eu não lembro o nome da menina. Então, é isso. Essa coisa da conquista do paciente é uma relação, né? Que, claro, bem diferente de uma relação amorosa, mas é uma relação próxima, né? A relação médico-paciente não é uma relação comercial. Então, se você fizer essa coisa de entregar só aquilo que ele pede, é um atendimento ok. Talvez ele não vai falar mal de você, mas ele também não vai sair do atendimento e vai postar lá nos stories dele assim: nossa, quero compartilhar com vocês que eu fui na doutora fulana e vai te marcar, né? Tem pacientes, claro, vou usar meus exemplos pessoais, gente, porque eu acho que ilustra, né? Não é no sentido de me achar, é no sentido de mostrar para vocês que dá resultado. Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça e li num livro, né? Até tenho vários livros aí para indicar para vocês. Mas, inclusive, o jeito Disney de encantar clientes é um deles, tá? Mas são coisas que eu aplico realmente no meu dia a dia e que eu vejo resultado, muito resultado, tá bom? Então, assim, o atendimento ok, ele é um atendimento nada demais que qualquer um faz e que não marca, né? Não encanta o paciente, é uma relação comercial. O efeito uau de atendimento é esse efeito em que você faz um atendimento e você supera as expectativas, tá? E eu já vou contar como que vocês vão superar as expectativas do paciente de vocês. Que você entrega mais do que o paciente pediu. Ele veio para tratar sinusite, né? E eu vou dizer o que eu já ouvi de alguns colegas. Ótimo, já vi de cara que era sinusite, em 5 minutos de conversa eu já sabia que era sinusite, pensei, ótimo, já vou liberar esse cara para eu descansar 15 minutos, 20 minutos da minha consulta. Não vai precisar uma consulta de meia hora com esse paciente. Gente, vamos lá. Se a consulta tá fácil, digamos, do ponto de vista técnico, diagnóstico, né? Se foi tranquilo para você identificar o problema e você sabe que você sabe tratar, ótimo, ótimo. Você vai perder menos tempo preocupado com diagnóstico e tratamento, porque você já sabe isso, né? Isso aí já veio de cara. E tem pacientes e quadros, né? Que uma vez que você atende diariamente na especialidade, realmente, às vezes, de uma forma muito rápida, a gente já identifica, né? Que bom, então você tem tempo de sobra naquela consulta. Vamos supor que a sua consulta é de 30 minutos e em 5 minutos você já sabe o que o paciente tem. Você tem 25 minutos com esse paciente. Para quê? Se você já está ficando com ele, já beijou, né? Porque em 5 minutos você já sabe o que ele tem. Aproveita os 25 minutos para encantar o seu paciente, né? Para estreitar laços com ele, para ele querer casar. Você quer que ele case com você. Ele é um paciente que é um paciente particular que pode vir para ficar. E dependendo da sua especialidade, né? Muitas especialidades, as doenças são recorrentes. Então, endocrinologia, na otorrino, na psiquiatria, na cardiologia, na reumatologia, na dermatologia. Tem tantas doenças que são crônicas, que vai e volta, e que o paciente eventualmente vai precisar reavaliar ou retratar aquele problema. E aí, o que você quer? Você fez tudo aquilo, fez tudo certo. Você quer que daqui 2 anos, quando o paciente tem um novo quadro, ele faça o quê? Ele volte para você, né? Ele peça para voltar. A gente divorciou, separou, deu um tempo, mas quando eu quero beijar alguém e casar, eu volto com a doutora fulana, né? E é isso que a gente quer, né? Eu estou sempre ilustrando aí com esse exemplo de amoroso, mas é porque é uma relação próxima, gente, né? Não é uma relação comercial. Ele não está comprando de você uma escova de dente, né? Ele está comprando de você o tratamento do diabetes, a devolução da qualidade de vida dele, ele está colocando na sua mão a saúde dele, a intimidade dele, então valoriza isso, tá? E eu vou mostrar em alguns minutinhos como que você pode valorizar, tá? Fiquem aqui comigo. Dúvidas? Vão me colocando aí, vocês estão muito quietos, eu tô vendo vocês entrando, acenando, né? Porém, quietinhos, me falem o que vocês querem, o que vocês pensam, podem discordar também, que eu gosto, que daí dá assunto, dá polêmica, gosto de uma polêmica também. Se eu estiver falando uma coisa que vocês não concordem, coloquem aqui para mim, tá?
Então, assim, gente, como melhorar o seu atendimento se você estiver fazendo um atendimento ok? Algumas coisas, atenção aos detalhes, né? E detalhes básicos. Então, se você está conversando com a pessoa, olhe para a pessoa. Ai, Andréia, isso é óbvio. Porém, não é, né? Porque eu vejo vários colegas fazendo isso aqui, ó. Virados de lado, digitando no seu computador e fazendo... Gente... Não, né? Não. Isso aí. Pensa se fosse o seu namorado falando sem olhar para você. Você ia achar o quê? Esse cara não tá interessado. É isso que o paciente vai pensar de você, que você não tá interessado. E talvez naquele momento não faça grande diferença. Você resolva o problema dele e ele fique satisfeito, né? Satisfeito é suficiente para você casar? Se você estiver só satisfeito com o seu relacionamento, você vai casar? Não sei. Talvez você fique enrolando, né? Talvez você procure outros, experimente outros, para ver se tem alguém melhor no mercado. E tem, né? Que o mercado também está aí bem competitivo, então é muito importante que a gente realmente busque esses detalhes, tá? Não atender celular se não precisar. Se você precisar, não, André, mas eu tô de sobreaviso, eu vou precisar atender o telefone no meio da consulta. Bom, então você tem que sinalizar para esse paciente que ele é muito importante, que você lamenta ter que atender o telefone, mas que você vai atender porque é uma emergência, uma urgência, justifica. O paciente não é bobo, ele não é, né? Ele não é menos que ninguém, tá? Então, assim, justifica, olha, você me dá um minutinho, eu preciso atender, porque eu tô com um paciente grave no hospital e eu gosto de dar esse suporte. Talvez ele não ache ruim e ele até admire você por isso, né? Tipo, nossa, olha a vida da minha médica. Minha médica tem uma vida super corrida, ela é super solicitada porque ela fica cuidando dos pacientes dela mesmo quando eles estão internados. Entende? Então, tudo é como você lida. Se você simplesmente vira e atende o telefone, o paciente pensa, nossa, que mal educado, eu tô pagando a consulta particular, a mulher me vira, fica no telefone e não é capaz nem de me dizer por que tá fazendo aquilo. Então, assim, parecem coisas básicas pra gente, às vezes isso tá muito automatizado. É óbvio que se eu atendo o telefone é porque eu preciso. Não é tão óbvio assim, e não custa você ser gentil, você ser cordial, tá? Então, essas coisas básicas, né? Focar a atenção no paciente, não se distrair, buscar e levar o paciente na porta, então evitar aquela sensação SUSão, né? Aquele ambulatório do SUS que o médico fica de antigamente, né? Que o médico ficava sentado assim, o próximo, pode entrar. Nossa, gente, isso dá uma sensação de pouca importância, de que você é só mais um, né? O paciente sente, tipo, meu Deus, o cara nem levantou, tipo, ao nível de interesse que ele tá, à vontade que ele tá de me atender, né? Então, cuidar bastante com isso, tá? Cuidar da recepção, então a gente tem que estar sempre em treinamento constante das secretárias, reforçando com elas o que você considera importante, como responder os pacientes, falar para sua secretária, olha, vamos combinar que você, quando as dúvidas forem SSS, você vai responder assim, assim, assim. E se tiver alguma outra situação, você me fala. Por quê? Porque a sua secretária responde por você, gente. Se você não combinar isso com ela, ela vai responder o que vem na cabeça dela. Talvez ela seja uma pessoa, super empática e tenha muita experiência com o público e seja incrível e você não precisa supervisionar tanto. Mas talvez não. E aí o paciente não diz que foi a sua secretária, né? Que foi a secretária fulana que foi grossa com ele. Ele diz o quê? Ah, não, no consultório da doutora fulana não vou mais. Meu, essa cara ela é uma grossa e, tipo, certeza que foi ela que mandou a secretária me responder desse jeito só porque eu faltei a consulta a última vez. Os pacientes fantasiam, né? Óbvio que você nem sabe se ele faltou ou não faltou, a gente nem dá conta de saber tudo isso, né? Mas vai saber o que tá na fantasia das pessoas. Então, tomem cuidado aí com esses detalhes, tá? Outras questões aí com relação ao atendimento mais personalizado, mais individualizado, que entrega mais. O que eu quero dizer com entrega mais? Entrega mesmo, gente. Entrega. Aqui, ó, pega na mão, entrega. Mas, Andréia, o que eu vou entregar? Primeiro, você vai entregar uma receita, né, um receituário bem escrito. Se a sua letra é feia, melhore. Simples assim, tá? Se alguém achou que isso foi um tapa na cara, pode me escrever aí, né? Pode me dar um acenão aí nos comentários de volta. Por quê? O paciente não tem culpa. Tua letra é feia, escreve no computador, melhora a tua impressora, sei lá, se vira, tá? Isso não é mais aceitável hoje em dia e os pacientes reparam demais nisso. Como eu sei?
Tudo no meu consultório é no computador e na impressora. Porém, a receita carbonada, eventualmente eu faço uma receita sem data para o paciente, então eu tenho que fazer à mão, né? Porque pelo sistema ela iria com a data. Todos, assim, ó, não vou dizer todos, mas assim, 80% dos pacientes olham a receita escrita e falam: nossa, a letra da doutora dá para entender, legal, né? Então eu sei que é uma maneira deles tentarem me elogiar, de dizer que estão gostando do atendimento de alguma forma, ou de serem simpáticos comigo, né? Mas assim, eles prestam atenção nisso, tá? E sempre fazer aquela coisa bem cuidadosa. Vire a receita, né? Você escreveu, deixa eu pegar aqui. Você escreveu ali a receita para o paciente, vira a receita para o paciente, mostra para ele e acompanha com a sua caneta, né? Então, eu coloquei aqui, ó, paroxetina, 20 miligramas, o senhor vai começar com meio comprimido. Se você vai dar uma explicação um pouco mais minuciosa, tá, gente? Então, na psiquiatria acontece muito, né? Meio comprimido de manhã por 20 dias, após o café, e então um comprimido inteiro. Se você deu essa orientação de forma verbal, escreva também. Por quê? Porque o povo esquece. E aí, o que vai acontecer se ele esquecer? Ele vai ligar na clínica. E aí vai deixar recado, e talvez você não responda o recado no dia, talvez a secretária não entenda o recado, talvez toque o telefone e ninguém atenda. Então, você está gerando um problema de comunicação que não precisaria existir se você tivesse certificado que a comunicação, que a mensagem, né, que você enviou foi bem recebida por ele. E a responsabilidade de entender, né, de que ele tenha compreendido a mensagem é de quem? De quem envia, tá, gente? Não é de quem recebe, não. Então, ele não tem obrigação, ele não leu o livro, ele não sabe. Você que tem que se certificar de que dá para confiar nele, tá bom? Então, você vai lá, virou, escreveu a receitinha, beleza. Até aí, tudo bem, né? Nada demais. Até aí, eu considero que ainda tá dentro do atendimento ok, tá? Eu não acho que isso é um grande diferencial. Acabou isso? O que você pode fazer por ele? Não sei o que vocês conversaram, mas você vai pensar como é que você pode fazer mais. Então, por exemplo, vamos supor que você conversou com ele, você falou que, para o caso dele, uma dieta low carb seria interessante. Cara, isso é uma orientação tão vaga, tão vazia, né? Que imagine se você recebesse essa orientação. Talvez você saísse do consultório e dissesse: low carb, mas eu tenho que ir na nutricionista? Ou será que eu posso só entrar na internet? Como que eu vou fazer? Mas como é que eu vou fazer? Conheço uma amiga que fazia isso, será que eu pergunto para ela? O paciente fica, perdidaço, né? Então, tenta situar, seja um GPS na vida do seu paciente. Se você falou para ele, por exemplo, que para ele seria legal uma dieta low carb, mas ele deveria procurar uma nutricionista, anota para ele: eu vou lhe passar aqui o nome de 3 profissionais que eu considero bem boas, que poderiam te ajudar com essa dieta, tá? Ou dar o cartão da profissional, né? Além disso, tem 2 sites ou 2 perfis no Instagram que só falam disso, que são ótimos. Aí você já vai olhando antes de ir na consulta com a Nutri. Que aí quando você for, você já vai estar mais ligado. E você já anota ali no Instagram, né? Isso custa dinheiro, gente? Não. Quanto tempo você demora para fazer isso num papel para o seu paciente? Sei lá, depende da letra, né? Mais uns 30 segundos? Será que vale? Será que vale para o seu paciente achar que você foi super atencioso e ficar com você para namorar e casar? Com certeza vale, né? Outras formas aí de você extravasar. O seu paciente faz polifarmácia. Se ele faz polifarmácia, ele vai no cardio, no gastro, na gineco, ele toma um remédio para cada doença crônica, ele tem 5 doenças crônicas, tem um monte de detalhe aí de risco de interação medicamentosa, ele é um paciente de alto risco para esses eventos, né, por estar usando um monte de medicamentos, talvez ele nem use direito. Então, assim, como extravasar, como entregar mais do que ele espera? Faça uma tabela dos seus medicamentos. Acontece muito, eu tenho muito paciente idoso, que aí você já começa... já te ajuda a identificar os problemas de adesão ao tratamento, né? Porque eu começo o paciente assim: então eu só queria saber dos seus remédios, que é bem importante para mim. Quais você toma? Aí o paciente, aquele azul de manhã, da pressão? Não, da pressão não, é do diabetes. Daí ele começa a olhar para a esposa com a cara de tipo, ele não tem a menor ideia de o que ele toma em qual horário. Então, assim, tem aí os remédios, tem as receitas? Pega para mim, abre o seu computador, faz uma tabela no seu computador e escreve o nome do medicamento, o horário e quem prescreve, tá? É o cardio, esses aqui são do cardiologista, esses aqui são do psiquiatra, esse aqui é do urologista.
você vai perder aí com isso, no caso do paciente que toma muito remédio, que acontece, 5 minutos, tá? E aí? Meu, aí é uma mão na roda, porque você perde esses 5 minutos naquela primeira consulta e você ganha esses 5 minutos, né, em todas as outras. Porque o paciente chega, você sabe, meu, esse é aquele senhor que toma trocentos remédios, já deixa eu abrir a tabela dele aqui. Você já tem a tabela. Aí você só atualiza, né? Algum remédio o seu cardiologista trocou quando você foi esse ano? Ah, doutora, esse. Aí você já arruma a tabela ali. E aí ele sai com a tabela na mão. E aí ele tá organizado, né? A mulher dele vai achar bom, porque ela ajuda ele a botar lá os remédios na caixinha. E daí ela vai dizer, nossa, a doutora é caprichosa, né? Agora ficou bem mais fácil. Ficou bem bom agora para eu me organizar para tomar direito. Ela diz que eu tenho que tomar direito. Então, veja, quando você faz isso, você mostra que você está comprometido com a orientação que você deu. Se você deu a orientação, por exemplo, que ele tem que tomar corretamente os remédios dele, e você perdeu 5 minutos da consulta fazendo a tabela e mostrando para ele a tabela, ele vai ver que você está comprometida com aquilo. E aí ele passa a querer retribuir. Isso é um gatilho mental da reciprocidade, né? Ele começa a querer retribuir isso. Gente, se forem gostando aí, ou dicas que vocês estiverem achando ótimas, ou dicas que vocês acham que não dá para fazer, me escreve aí que eu gosto de saber, tá? Então ele vai achar que você está comprometido, ele tem o desejo de retribuir isso. E aí ele começa o quê? Eu não posso esquecer o remédio, senão a doutora briga comigo. Claro que você não vai brigar, né? Mas assim, a fantasia que o paciente faz é que aquilo é tão importante para você, porque você perdeu o seu tempo para ajudá-lo naquela tarefa, que passa a ser importante para ele também. Tá? Então, assim, é um empenho, gente? É um empenho. E agora eu pergunto para vocês, qual é a relação que dá certo sem empenho? Nenhuma relação dá certo sem empenho. Nem a sua com seu marido, com a sua esposa, nem a sua com seus pais, com seus filhos, com seus alunos. Não dá, né? Então, é um empenho, mas vai valer a pena. Você vai casar, né? E depois que você casou, você sabe que já tá ganhando o jogo, você vai só mantendo. Claro que eventualmente você vai fazer coisas para esquentar a relação aí sua com o seu paciente, para aproximar ele de você novamente. Mas ele já casou com você, ele tá ali, ele não vai te trocar por qualquer um, tá? Então isso é bem, bem importante. Outras possibilidades aí de coisas que você pode fazer para ajudar. Tô vendo que tem pediatra aqui, né, doutora Desirê, que bom. Coisas que você pode fazer para aproximar ele. Dá o seu WhatsApp. Ai, agora é polêmica, joguei uma polêmica aí, hein? O pessoal vai chorar aqui no chat. Você pode dar o seu WhatsApp, se você acha que é um quadro grave, né, ou o WhatsApp da clínica, enfim, uma forma desse paciente te acionar se ele precisa, né? Ele pode te acionar pelo Instagram, ou ele pode te acionar pelo WhatsApp, ou pelo WhatsApp da clínica, por e-mail. O que ele faz se ele tiver uma dúvida no meio do caminho? É importante que você deixe isso combinado. Se o cara te beija e não te deixa nem um celular, nem um e-mail, nada, você pensa o quê? Ele não tá muito interessado em me beijar de novo, né? Ele não quer saber se eu vou voltar ou não com ele. E se ele deixa e fala, não, já vamos deixar marcado o nosso próximo encontro, eu quero te ver essa semana ainda, gata. Você pensa o quê? Esse tá comprometido, né? Ele quer casar, tá? Então, assim, a gente precisa mostrar que a gente tá comprometido, que a gente quer casar. Se não, a gente reclama que os pacientes não querem compromisso com o tratamento, não aderem corretamente às orientações, mas a gente deu as orientações assim, quer fazer, faz, não quer fazer, não faz, não é importante para nada, né? Cansa explicar várias vezes ao dia, gente, a importância da dieta, do uso correto do remédio, da psicoterapia, né, da dieta, do uso correto, da medição correta da glicemia, cansa. Eu sei que cansa, tá? Mas eu acho que cansa muito mais você ter que brigar com seus pacientes, porque tá tudo descontrolado, tá todo mundo mal, e você se frustra, e precisa ficar buscando opções terapêuticas para resolver problemas que poderiam ter sido resolvidos antes, se o seu paciente tivesse aderido corretamente. E às vezes ele não aderiu corretamente porque não parece importante. Por isso que a importância é você que dá. E como que você pode dar importância para aquilo que você fala? Com o tom de voz. O tom de voz é uma ferramenta importante. Você está conversando normal com o paciente, aí você vê lá os exames dele, enquanto você conversa, e daí você olha e fala, nossa, assim, fulano, eu sei que você está fazendo, que você está se esforçando, mas o teu triglicerídeo está me mostrando que você está falhando na dieta ainda, a gente precisa arrumar isso logo, agora.
senão você vai ter que entrar com mais um medicamento. Isso aqui pode te gerar problemas importantes no futuro. Então, nós vamos mexer agora. Eu já vou anotar para você aqui o que a gente vai fazer de imediato para você corrigir sua dieta. E aí, em tantos meses, em tantos dias, sei lá, tô inventando na minha cabeça agora, tá? A gente vai repetir o seu exame, tá? Isso aqui me preocupou. É você que dá essa força, esse marco na consulta. Porque o paciente vai perceber que, opa, eu tava lá conversando, tava de boa, até que a médica, tum. Ó, isso aqui não pode mais, isso aqui a gente vai ter que agir. E aí nós vamos agir como? Juntos, tá? Sempre você vai usar as palavras na consulta mostrando que você está numa equipe com o paciente. Como que nós vamos resolver isso? Certo? Então, assim, não adianta você usar uma linguagem paternalista, autoritária, né? Porque o autoritarismo não quer dizer que o paciente te respeita. Ele vai te achar mandona, chata. Ela é chata, né? E o que é uma boa mãe, né? Às vezes os pacientes nos colocam aí num lugar maternal, num lugar de aconchego, de colo, né? O que é uma boa mãe? É uma mãe molenga? Não, é uma mãe que dá limites com amor, certo? Com carinho. Então, é isso que você vai fazer, com gentileza. Olha, fulano, eu entendo que tá difícil, mas não tá bom. A gente vai ter que melhorar. Tá bom. Assim você não vai conseguir o que você quer. Eu quero tanto quanto você que você melhore. Mas a gente vai precisar dar um jeito de melhorar isso aqui. E eu acho que através do exercício físico, como é que a gente pode fazer? Coloque-se na equipe. Como é que a gente pode fazer? Porque aí você vai começar uma negociação com o paciente. Às vezes os pacientes me falam, não vou para academia nem a pau, odeio, não vou. Beleza? Dito isso, ao invés de você ir no confronto com ele, você vai ser a boa mãe, né? O limite com gentileza. Você vai abraçar ele no sentido figurado, tá, gente? Que agora no Covid nem pode abraçar. Mas você vai abraçar a ideia. Fulano, eu entendi que a academia para você não vai rolar. A gente precisa melhorar aqui a queima de gordura, a gente precisa melhorar o teu estilo de vida, teu preparo físico, sei lá o que é que você está tratando dele. Então, você vai falar, o que é possível? Eu penso para você como opção a natação, o tênis, o futebol. O que você acha? O que você acha disso? Abre opções e joga de novo para ele. Vocês são um time, tá? E o time tem que sair dali com uma estratégia, certo? Então, é melhor assim, a gente consegue... que ele se comprometa mais com o tratamento, porque a ideia às vezes foi dele. Às vezes nem foi você que falou. Às vezes o próprio paciente fala, mas andar de bike eu gosto, e a minha bike eu comprei é nova. Aí você aproveita. Ele te deu a deixa e você já... Então é isso aí. Então, se feito é melhor que perfeito, você vai começar com a bike. Vamos negociar, já vou anotar aqui, ó. Eu falo para os pacientes, vou deixar anotado aqui que você vai fazer bike 3 vezes por semana. Quando você voltar, eu vou te perguntar, né? Mostra para ele que vocês estão fazendo um acordo e que ele tem uma parte nesse acordo, né? Nesse contrato, tá? Deixa eu ver o que tem aqui. Pergunta da Dayana. Você tem um WhatsApp separado ou é o seu pessoal? Porque a experiência que eu tive era o tempo todo pedindo coisas. Então, Dayana, acho que vai muito aí do acordo que você faz com os seus pacientes, né? O meu WhatsApp pessoal eu não dou para todos os pacientes, eu dou para pacientes, normalmente crianças ou muito idosos, né? Que eu acho que tem um risco aí maior no uso do medicamento controlado, etc. Mas o WhatsApp da clínica eu dou para todos os pacientes e as secretárias vão me repassando no mesmo dia. Então, dá trabalho igual, porque eu acabo tendo que supervisionar o que chegou no WhatsApp da clínica, né? Mas eu acho que funciona melhor assim. E eu acho também que você consegue colocar limite combinando a regra quando você dá. Então, por exemplo, eu falei que dar o WhatsApp pode ser um diferencial para quem é pediatra, né? Realmente, eu acho que pode, tá? E eu vejo que funciona. Eu tenho amigas que pagam particular para pediatra, sendo que elas têm plano de saúde, que elas poderiam consultar os filhos pelo plano de saúde, mas elas pagam porque aquela pediatra dá o WhatsApp. E para uma mãe desesperada, eu, enquanto mãe, não sou desesperada, mas entendo que é muito bom você ter o WhatsApp do pediatra, tá? Então, assim, o que você pode fazer? Olha, fulano, eu anotei aqui para você o meu WhatsApp. Como que funciona, tá? Como é que funciona o meu atendimento? Meu WhatsApp não é... Daí você tem que dizer para ela o que é e o que não é. E, gente, o combinado não sai caro. É melhor você dar e explicar de maneira clara, sincera, franca, do que você ficar com medo e não dar, deixar de usar esse diferencial, né? Enfim, eu acho que funciona você colocando limite. Então assim, ó, como é que funciona? Aqui tá o meu WhatsApp. Não adianta
me ligar e me mandar áudio, por exemplo. Eu sei que tem alguns colegas que fazem assim. E você tem que ser clara, se você não vai atender, não vai mandar não vai ouvir o áudio, você tem que dizer. Então, não adianta me ligar e mandar áudio, não vou ouvir, não ouço de ninguém, não é só contigo, tá? Porque nem vou dar, nem tem como eu dar conta disso. Então, não adianta. Se você precisar falar comigo, você vai me mandar por escrito. Se for uma emergência, uma urgência, né? Você está em risco, ou você teve alguma situação adversa com o teu medicamento, alguma coisa assim, que aí eu vou te responder assim que eu puder, na sequência, tá? Agora, eu não vou responder ali sobre o horário da tua consulta, remarcar tua consulta, você ficou sem receita, perdeu tua receita, não sabe, tudo isso é com a secretária da clínica, certo? Então, eu acho que é importante você colocar o limite. A gente que dá. O que eu vejo muitos médicos dão o WhatsApp, não colocam o limite, não dizem qual a regra do jogo. Se você não dá a regra do jogo, o paciente não tem como saber, né? Então, assim, dá o WhatsApp, dá a regra do jogo, e aí você tem que fazer o que você falou. Se você diz que você não atende ligação de número estranho e não ouve áudio, não cai na tentação. Né? Uma outra coisa que eu já vi colegas fazerem é ter um celular separado, né, com aquele WhatsApp Business, que vem a mensagem automática. Então, o paciente manda ali, oi, não sei o que lá, e aí vem uma mensagem, oi, esse é o telefone da doutora Andréia, se você é meu paciente, está com alguma dúvida, escreva para mim o seu nome completo, né, a sua dúvida e tal. E aí meio que você dá uma engessada nas dúvidas que podem surgir, e isso agiliza a comunicação, senão a gente vai passar realmente o fim de semana e as férias inteiras trocando mensagem com os pacientes, né? Que alguns são bem prolixos e aí não rola, né? E claro, gente, vai fazer isso se o quê? Se você dá conta. Se você não vai dar conta, vai dar o WhatsApp, não vai responder, vai ser uma antipropaganda, né? Vai ser um contradiferencial. Ela dá e não responde, não adiantou nada. Ainda vai ficar com raiva porque que deu, tá? Então, assim, tenta administrar dessa forma, né? Outras coisas que podem ser feitas são alguns mimos para os pacientes, né? Como uma forma de outra coisa que você entrega. Então, aí depende. Ah, você é endócrino? Talvez seja legal você ter no teu consultório frutas, né? Ou, sei lá, um mix de sementes, de nuts, alguma coisa para salada, alguma coisa para estimular o seu paciente nisso, ou algum material impresso, né? Lista de substituições. Eu vejo que eu acho bem bacana, assim, uma nota que eu ia, ela tinha uns e-books, então ela tinha e-books para cada época do ano. Então, no verão, ela mandava um e-book de coisas legais para fazer, receitinhas de verão, então picolés saudáveis, enfim, receitas de verão saudáveis. Na época das festas juninas, ela mandava um e-book de como fazer algumas comidas de festa junina de uma maneira mais saudável. No Dia das Crianças, ela mandava uma forma de, né, transformar a alimentação dos pequenos numa coisa mais saudável. Então, você tem que contextualizar, né, para a sua especialidade, né? Uma coisa que eu fiz esse ano é porta-comprimido para os pacientes, né? Colocando a importância deles terem ali organizado, terem na bolsa o seu comprimido se vão viajar ou se vão ficar fora de casa para não ficar sem tomar a dose. Garrafinhas de água, sempre pensando aí no que nas orientações que você dá e que é difícil para o seu paciente cumprir, tá? Então, eu vi já algumas endócrinos colocando alguns caderninhos, assim, para que já tenha a tabela ali para o paciente poder medir a glicemia, quantas unidades de insulina ele fez, quanto deu, porque isso ajuda no controle, né, futuro, tudo que facilita a vida do paciente no tratamento da doença dele. Porque, gente, é fácil? Não é fácil. Não é fácil tratar depressão, ansiedade, obesidade, sei lá, né, tanta coisa, fibromialgia, não é nada fácil. Então, tudo que a gente puder para mostrar para o paciente que a gente está comprometido a ajudar ele nesse processo, ele se sente acolhido. E aí ele quer o quê? Casar, né, gente? Ele quer casar com você, ele quer ficar para sempre, que é o que os pacientes falam. Não largo, junto dinheiro, me organizo em outras coisas, deixo de comprar tal coisa, mas a minha consulta é com a doutora fulana. Né, os pacientes falam isso, a gente ouve e acontece, tá? Então, se não tá acontecendo ainda com vocês, provavelmente vocês acabaram ficando no atendimento ok, que é um atendimento ok, né? Não tá errado. Sei lá, o paciente veio por dor de cabeça, você resolveu, veio por sinusite, você tratou, veio por candidíase e você tratou. Mas foi incrível. Ele vai chegar em casa e falar, nossa, deixa eu entrar aqui no Google para falar o quanto essa consulta mudou a minha vida, o quanto essa mulher maravilhosa, nossa médica, nossa, que pessoa. Não vai, tá? O livro que eu falei para vocês, O Jeito Disney de Encantar Clientes,
fala muito sobre isso. Eu já tive a oportunidade de estar na Disney, não sei se todos aqui já tiveram, né? E assim, o que é a mágica deles? É ir além. É perfeito, né? Então não tem uma sujeira na rua, sempre tem um jeito de você, alguém, né, algum funcionário ali te ajudar, você se achar lá dentro. Então você não pediu, mas quando você entra já tem um mapinha. E daí você não se perde, você programa melhor o seu dia, você não perde nenhuma atração, né? Tem tantas coisas lá, assim, nesse sentido, né, de fazer além pelo cliente. Então é um livro bem legal para a gente captar essa ideia aí de encantar o seu cliente, né? Uma coisa também que eu gosto de fazer, o paciente terminou a consulta, eu tenho, né, eu mandei fazer um bloquinho lá na clínica que eu digo, eu coloco já, tem assim a data, meu nome, próxima consulta, e aí a data. Então eu levo ele até a recepção e na frente dele me despeço dele com a secretária junto, né? Então tá bom, dona fulana, então eu lhe vejo em 40 dias. Aí eu entrego o cartãozinho para a secretária e falo, fulana, doutora, né, fulana, a paciente X aqui, ela deve voltar em 40 dias. Você já deixa agendado, por favor? Então tá bom, até mais. O paciente sente o quê? Que eu tô comprometido, que eu não quero que ele deixe, que ele se perca por aí. Que ele já tem que deixar marcado, porque eu vou ver o exame. Ou ele já tem que deixar marcado, porque eu quero saber se ele melhorou, se ele conseguiu dormir com remédio novo, né? Isso mostra o quê? Comprometimento, tá? Então, assim, tudo que eu falei, né? Claro, os mimos ali, gente, é uma coisa que se estiver sobrando dinheiro e você achar que vale a pena, você faz. Mas não é o glow, não é porque falta dinheiro para você mandar fazer algo na gráfica ou numa empresa que você não tem a sua agenda cheia ou um atendimento uau, tá? É porque falta esse olhar do que eu podia fazer por esse paciente. Sempre olhar para os pacientes como se fosse alguém da sua família. Se você for atender a mãe da sua melhor amiga, você não ia querer ir além, né? Então, às vezes acontece, paciente, tá com problema pericial e tal. Eu tento ajudar ele da melhor forma possível. Olha, eu conheço alguns advogados que são dessa área, que alguns pacientes já foram, então a gente vai formando isso, né? A minha secretária tem os cartões, já pede para ela ver se funciona para a senhora. É uma maneira de dar um caminho, de você mostrar que ele não está sozinho, tá? Então, tenta ao máximo ajudar aí o paciente nisso. Tá? E o que isso gera, gente? Isso gera fidelidade, o paciente casou com você e vai ficar com você, ele não vai trocar, então você vai se preocupar menos com pacientes novos, eles vão vir muitos, né? Porque a pessoa que vê uma coisa bem feita, que encanta ela quer o quê? Mostrar para todo mundo. É só você parar para pensar a última vez que você foi num restaurante incrível, assim, que a comida estava deliciosa, que você foi bem atendida, o ambiente era excelente. O que provavelmente você fez na mesma semana? Mandou um WhatsApp para algum familiar ou para algum amigo. Nossa, eu fui no bistrô tal. Nossa, vai lá. Não, vai lá e come aquele prato. Você quer que a pessoa que a pessoa ainda coma o que você comeu, porque aquilo estava, assim, incrível, né? Não é assim que a gente faz? Enfim, tem N exemplos aí, né? Uma vez eu fui num restaurante, eu e o Everson, em Curitiba, no Durski, e foi excelente, a gente foi muito bem atendido, a comida estava uma delícia, e o ambiente estava ótimo, a comida estava ótima, o atendimento foi rápido, a comida estava perfeita, até então estava tudo ótimo. Na hora da gente sair, a pessoa que nos atendeu, né, o garçom que nos atendeu, nos entregou um pão feito em casa, né, por eles ali, um pão caseiro. Esse para amanhã de manhã vocês lembrarem da experiência de hoje. Chave de ouro, né, gente? Pergunta se a gente indicou para alguém. Para vários amigos, né? Então, assim, não é o valor do pão. Não é porque a gente não poderia comprar aquele pão. Concorda? Então, não é exatamente o valor do mimo ou daquilo que você está entregando do ponto de vista monetário, né? Do quanto custou aquele objeto. E sim do quanto o paciente sentiu que é verdadeiro e franco o seu desejo de que ele melhore, de que você está comprometido com ele, que vocês vão juntos nesse caminho, sabe? Isso vale demais, assim. Então, às vezes a gente fala de alguma coisa na consulta que você precisa ver depois, por exemplo, tem pacientes que são de fora e querem fazer psicoterapia, eu não conheço alguém para indicar na cidade que o paciente mora. Eu me comprometo com ele. E eu digo para ele, em tal cidade eu não conheço ninguém bom, ninguém que eu me lembre agora. Mas eu vou mandar uma mensagem no grupo dos psiquiatras de Santa Catarina. Assim que alguém me responder, eu vou te dar um retorno. E aí, gente, tem que dar retorno, né? Senão é a antipropaganda. Então, se você se comprometeu, anota ali, né? Tal coisa eu preciso resolver antes de ir embora hoje, para dar o retorno para o paciente. Porque quando ele recebe o retorno, o paciente não espera. Isso, gente, é uma coisa que a gente tem a nosso favor, né?
O bom de fazer um bom atendimento no Brasil é que a concorrência é pequena, porque a maior parte das pessoas atende mal. A gente é mal atendido no comércio também, né? Nos Estados Unidos a gente é levado assim, né? Mas aqui a gente é muito mal atendido, então a gente já espera ser mal atendido. Quando alguém se compromete com a gente, já deve ter acontecido com vocês, né? Ah, se chegar o produto, eu te ligo. Quando a pessoa me fala isso, eu já penso, não vai me ligar. Não vai, porque as pessoas não cumprem o que prometem, né? Quando você promete algo para o paciente, a secretária manda para ele, ó, a doutora André pediu para te passar, contato da psicóloga em tal cidade, é tal, foi bem recomendada, é tal, tal, tal. O paciente fica, uau, ela me atendeu, fora do horário dela, ela foi buscar o que eu preciso para ir na psicóloga e ela me mandou a mensagem fora do horário dela. Ela realmente quer que eu vá. Entende? Então, esse efeito uau, gente, tem muito a ver com essa relação de comprometimento. Quanto o paciente sente que você quer, né? Tanto quanto ele, que você vai junto com ele o que precisar. É isso que é o efeito uau, e é assim que os pacientes acabam postando nas redes sociais, postando no Google as avaliações positivas sobre você, né? Então, vamos aí aumentar, né? Expandir o nosso olhar sobre o atendimento médico. Se você anda cansado e você não tem paciência para atender os pacientes no consultório, está atendendo muitos convênios, está na hora de você repensar a gestão do seu tempo. Não de se acostumar a atender mal, tá? Esse é um outro tapa na cara, tipo, vrá, assim, né? Porque a gente acaba achando que, ai, tudo bem, hoje os atendimentos estão mais ou menos, mas hoje eu tô cansada, ai, hoje eu fiz plantão, ai, hoje eu tô não sei o que lá, hoje... Mas o paciente, ele não tem nada a ver com isso, né? Se a tua vida tá bagunçada, você trabalha demais e ganha pouco, provavelmente você tá priorizando errado, talvez você tenha que atender menos com mais qualidade. Né? Já ouvi de alguns colegas assim, André, mas daí eu vou atender um paciente só, se eu demorar esse tempo para fazer um atendimento caprichado, e eu podia atender 3, daí eu vou ganhar menos. Será que você vai ganhar menos? Se esse um paciente particular casar com você, e ele trouxer mais um, mês que vem talvez você tenha que conquistar menos 3 ou 4 pacientes de convênio, porque esses 2 particulares equivalem a isso. Então, você vai estar construindo a tua qualidade de vida com menos atendimentos, ganhando mais por hora. Faz sentido? Se a gente vende o nosso trabalho é num curto, né, uma fatia de tempo, é o período da sua consulta, você tem que aumentar a valorização pelo seu trabalho para você poder cobrar mais por consulta. Essa que é a questão, o raciocínio matemático deve ser esse, se você estiver preocupado com curto, médio e longo prazo, até porque eu vou te perguntar uma coisa agora. Por quanto tempo você consegue atender volume? Tocação de ficha, um paciente atrás do outro, atende de qualquer jeito. Tudo bem, talvez esteja funcionando para você hoje, mas você vai, daqui 20, 30 anos, estar atendendo desse jeito, esse volume? Será que você vai envelhecer e não vai perder nem um pouco da sua capacidade, nem cognitiva, nem emocional, e mesmo de disposição? Será que você está com essa bola toda? Parem para pensar sobre isso, tá, gente? Planejamento de carreira é uma coisa que parece chata, né? Quando a gente fala esse nome, planejamento de carreira. Mas, na realidade, é a nossa alforria, né? É a nossa capacidade de, lá na frente, poder estar bem. Esses tempos atrás, o Everson ia tinha dado mau jeito no ombro, ele tem um problema de ombro, e aí ele ia num massoterapeuta aqui em Balneário, um quiroprático, na realidade, quiroprata, né? E é um cara mais velho, assim, e aí a gente riu, porque a secretária dele falou assim, não, ele atende só à tarde, então ele atende um paciente às 2, um paciente às 3 e um paciente às 4. Das 4 às 4h30, ele toma café, e aí ele atende o último paciente 4h30. Daí, quando a gente ouviu isso, a gente falou, meu, baita qualidade de vida, né? Então, assim, ele atende só esses pacientes, dá para contar numa mão o número de pacientes que ele atende. Ele toma o café dele por meia hora à tarde, tranquilaço, para poder atender o último, né? E ganha muito bem, ele não cobra barato, não, tá? Então, assim, valorizem, né? Valorizem-se, deem valor para o atendimento de vocês, entreguem valor para o paciente perceber que o que ele paga volta para ele. Quanto custa a sua saúde, né? Quanto vale o pediatra que responde quando seu filho está ardendo em febre? Quanto vale o teu psiquiatra te orientar se você está tendo crise de pânico no final de semana e não sabe o que fazer, se você toma mais remédios, quanto Rivotril pode, quanto não pode? Quanto vale, né, a avaliação que o cirurgião marca com você fora de hora, porque você acha que você pode estar com uma complicação cirúrgica? E o outro lado também,
quanto custa o cirurgião que não te atende, o nervosismo que você passa se você tiver com um problema sem a orientação do especialista, quanto custa ficar com uma crise de pânico sem tratamento um fim de semana ou um feriado inteiro. Então, assim, o nosso trabalho vale muito, gente. A gente faz algo muito, muito relevante pelas pessoas. Só que se a gente se colocar por baixo, atender volume, atende de qualquer jeito, para pagar conta, porque os convênios pagam pouco, não sei, acho que está na hora da gente repensar essa lógica, sabe? Principalmente se a gente quer um consultório cheio de consultas particulares, se a gente quer qualidade de vida, se a gente não gosta desse jeito de atender, se a gente se sente frustrado, né? Que é o que a gente acompanha aí, a maior parte dos colegas conversando e falando. Certo? O que eu tinha de hoje para falar para vocês sobre atendimento UAU é isso. Façam os atendimentos de vocês, darem esse upgrade. Me contem depois se vocês implementaram alguma das dicas aí que eu dei. Se vocês já faziam, qual que vocês acharam que é nova, qual que vocês já fazem há tempos, tá? Depois vão participando. Eu queria convidar vocês. Já tá o link na bio ali do Instagram, que a gente vai fazer a semana do resgate da medicina dos seus sonhos, em que a gente vai falar várias coisas aí para vocês conseguirem resgatar os pontos principais para poder fazer essa medicina que eu tô falando para vocês, que graças a Deus é a medicina que eu faço hoje, que o Everson faz hoje, né, da gente poder viver bem, confortável, não só do ponto de vista financeiro, mas de sentir que tá fazendo o trabalho que a gente estudou para fazer. Parece muito louco, né, mas a gente entra tanto no automático dessa coisa de trabalhar sem freio, que quando a gente vê, a gente não tá muito distante daquilo que a gente gostaria, né? Então, o link para essa semana tá na bio, e amanhã, às 7h30, tem live de novo, tá? Agora a gente, meu Deus, 2021, estamos impossíveis, pessoal, vocês nos segurem, tá? A gente vai falar bastante sobre marketing, que é uma outra ferramenta aí para você se diferenciar, né, e poder gerar valor para os seus seguidores e depois, então, para os seus pacientes, né? Também vão ser dicas bem práticas, a gente está focando muito nessa coisa prática para que vocês possam implementar e já nos contar, tá bom? Falaram um pouco vocês hoje, comentaram um pouco, então espero que vocês me mandem direct depois, que sempre acontece, vocês não falam na live e vocês vêm depois falar no direct, né? E foi um prazer estar com vocês, nos vemos amanhã, boa noite, até!